Vamos ouvir mais uma plenária. A igreja pode se assentar. Nosso querido pastor Walter Brunelli, mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor. Eu peço que alguns irmãos foram almoçar, estarão chegando e estão chegando, que as queridas da recepção, os irmãos que estão aí trabalhando, possam orientar que as pessoas entrem e já se assentem, que às vezes quer cumprimentar, né? Quer falar, sendo que a plenária já vai iniciar, tá bom? Deus abençoe, pastor Walter, mais uma vez. Amém? Tá todo mundo com sono aí? Que mentira. A maioria está com sono. Fala sério, irmão. Pecado mentir. Depois de uma comidinha boa dessa aqui, não vontade de dormir? Mas não é para dormir, não. Palavra boa do Bitum, né? Sempre é uma bênção. Eu tenho um compromisso de falar num fórum de ciências bíblicas promovido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Vai ser nos dias 31 de agosto e 1º de setembro. Eu falo no dia 1º de setembro. É a primeira vez que eles chamam um pentecostal para esse fórum. Chamam teólogos, dessa vez chamaram um pentecostal, no caso eu, para falar sobre esse ano da reforma. São vários temas, mas todos eles voltados para a reforma protestante que se comemora este ano. E o que eu vou falar lá, eu vou fazer um ensaio aqui hoje com vocês, tá bom? Eu ainda não terminei todo o meu projeto, mas aqui eu já tenho um preâmbulo, eu vou compartilhar com os irmãos aquilo. Hoje de manhã eu falei com os irmãos sobre sola escritura, que era o tema que o pastor Elianai Cabral iria falar, mas ele não veio, então eu tive que correr para reunir. Ainda bem que eu tenho nos meus arquivos muita coisa, eu vou pensando as coisas lá, eu encontro, né? Se fosse para pesquisar seria muita coisa, mas eu guardo tudo. Eu fui consagrado no mês de novembro de 1985, então eu já tenho 40, quase 86, 85, não, 86, irmão, quem falou 86? Vou fazer 41 anos de pastor. Tudo que eu prego eu guardo. Eu tenho sermões guardados desde quando eu comecei, eu guardo tudo. Ainda bem que agora a gente tem um computador, porque se fosse guardar, tem pilhas, pastas com um monte de sermão impresso, né? E eu nunca perco nada, porque o labor teológico custa caro, é tempo que você gasta, né? E tudo que eu faço eu vou guardando. Então, quando eu preciso de um assunto, eu vou lá na hora, eu penso. Foi isso que aconteceu com a matéria que eu compartilhei com os irmãos hoje cedo. Sola Escritura. Agora eu vou falar sobre os efeitos. Eu não sei se ainda esse é o título correto para esse assunto, mas eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre a teologia pentecostal. O que é que nós trazemos de lá de trás da reforma? Quais são os reflexos? Onde nós acertamos, onde erramos, e o que precisa ser melhorado. Quando veio a reforma protestante, os irmãos não pensem que, mesmo entre os protestantes, ela foi muito bem aceita. Porque tudo era começo, tudo era início. E Martinho Lutero tinha que empreender uma luta lá dentro da igreja dele, que era a igreja católica, e ao mesmo tempo com alguns grupos protestantes. E há 3 grupos que reagem ao pensamento da reforma, chamando-a de incompleta ou de imperfeita. Eram protestantes, querendo melhoras, achando que Lutero não fez o trabalho completo. Depois que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, todo mundo aprendeu o caminho, né? Ele abriu o caminho, mas de fato Lutero não fez tudo o que se esperava. Ele continuou batizando, crendo no batismo infantil, chamado pedobatismo, que não é só por ser infantil, mas também por ser aspersionista. 3 grupos se levantam para reagir contra a reforma. Você vai perguntar, o que é que isso tem a ver com o pentecostalismo? Eu vou construir algo aqui, tá bom? Eu vou começar construindo algo, vocês vão entender onde a gente vai chegar. Vamos construir isso juntos?
os anabatistas, os puritanos e os pietistas. 3 grupos. Nós saímos de um deles. Nós saímos dos pietistas. Os anabatistas, esse é um grupo antigo, que vem lá do 3º século. Em 225 já é 3º século, né? Quando 87 bispos, sob a direção de Cipriano de Cartago, decidiram rebatizar os fiéis das igrejas adeptas do novaciano, mas o bispo da Igreja Católica, o Papa Estevão I, combateu a aceitação do batismo feito por alguns grupos carismáticos. Cismáticos, digo, é porque eles eram montanistas também, eles eram carismáticos, mas no caso, grupos cismáticos, ou seja, grupos que dividiam a igreja, que estavam saindo da igreja, tirando o pé de dentro da igreja. Bom, os anabatistas eram adeptos dos montanistas, como acabei de falar, era um grupo, foi até o 4º século. Os montanistas, eles eram pentecostais, mas um pentecostalismo já meio arruinado, muito fanático. Era um pentecostalismo pior do que a igreja de Corinto, que a igreja de Corinto se fanatizou. Ela tinha todos os dons, leia 1 Coríntios 1,7, tinha todos os dons, mas uma igreja muito desordeira, perdida na doutrina, perdida na ética, né, no relacionamento humano. E os montanistas, eles eram extremamente místicos. E tudo era profecia, tudo era assim. Um grande teólogo do 4º século, que era o 3º século, Tertuliano, se tornou montanista. Tertuliano foi a primeira pessoa a criar o nome Trindade, que não aparece na Bíblia. Ele era um bom teólogo, o primeiro teólogo da igreja. Se tornou montanista. Os montanistas eram muito dados, portanto, a essa vida mística, exageradamente mística. Bom, eles começaram a rebatizar pessoas. Rebatizar porque já tinha um batismo que era feito por aspersão. E ele surgiu, na verdade, ou ressurgiu na Reforma Protestante no século XVI. O que aconteceu? É um movimento antigo, mas esse movimento, agora na Reforma, ele se levanta, nunca morreu totalmente, para combater o espírito da Reforma com que Lutero havia tratado a igreja. Afinal de contas, Lutero persiste no pedobatismo, batismo infantil. Batismo não, tem que ser feito com pessoas conscientes, pessoas que sabem o que estão fazendo, com base em Atos dos Apóstolos, de sorte que eram batizados todos os que de bom grado receberam a sua palavra. Uma criança não recebeu a palavra de bom grado, ela não entendia nada, não sabe o que está acontecendo. Os católicos dizem que são batizados porque alguém contou para eles, que eles não lembram de nada. Eu lembro do dia do meu batismo, você lembra do seu? Eu lembro, né? Ninguém precisou me contar. Você tem fotografia, mesmo que não tiver, você lembra, você viveu o batismo. A criança não tem condições. Bom, vem de lá, e agora ele ressurge no tempo da Reforma Protestante, e ele ainda persiste em algumas igrejas que hoje existem, os luteritas, os menonitas, irmãos menonitas, e os Amishes. Did you meet Amishes in the United States? They cut part of beer. Yeah? There's a lot of them over there. Pennsylvania especially. Yeah. Lá nos Estados Unidos existem os Amishes. A gente vê muito deles lá. Você encontra eles nos supermercados, no McDonald's. Isso é contrário ao padrão cultural deles. Eles não podem comer McDonald's, não podem comer restaurante. O certo, eles têm que comer comida feita no fogão a lenha, não pode ser em fogão a gás, né? Não é verdade? Cavalo não pode andar de carro, mas tem aqueles carrões, né? Você encontra com eles lá na Pensilvânia, já vi muitas vezes lá. Eles usam a barba sem bigode, as mulheres aquele vestidão, aquele gorrinho, né? Bem, aquela vestimenta bem antiquada, bem, né? Usam carroça, mas os de agora são muito modernos. Mas muitos deles são puritanos e também são anabatistas. Os anabatistas, por exemplo, é um grupo da Reforma que reage contra Lutero, dizendo: não, Lutero não fez a coisa inteira. Lutero não ensinou o verdadeiro batismo. Ele continuou batizando criança por aspersão. Os anabatistas reagem. Outro grupo que também surge como um movimento contrário à Reforma são
os puritanos. Eles surgem na Inglaterra e eles reagem ao modelo da igreja anglicana, que não dava ênfase ao calvinismo, eles são calvinistas, e que ainda estava com os pés muito fincados dentro do catolicismo romano. A igreja anglicana, que vem da Inglaterra, é conhecida hoje como igreja episcopal. Existem duas igrejas anglicanas, ou dois episcopalismos. Existem, quer dizer, um só, mas com duas alas. A catolical e a evangelical. A catolical, ela tem tudo da igreja católica, e a evangelical, ela é uma igreja protestante, ela tem estilo da igreja protestante. São as duas. A rainha da Inglaterra, ela é da linha evangelical, por que pareça, ela é evangelical, muito parecido com o presbiterianismo. Tanto que, por ela ser rainha do Reino Unido, quando ela chega na Escócia, ela é presbiteriana. Quando ela põe o pé dentro da Escócia, ela vira presbiteriana. Ela está debaixo do sínodo da igreja presbiteriana, porque ela submete. Ela é a única força superior. A rainha na Inglaterra é a igreja. Ela submete à igreja presbiteriana. Quando ela volta para dentro da Inglaterra, ela volta a ser episcopal. E ela está sob a ordem do bispo da igreja episcopal, né? Assim é que funciona lá. Os puritanos, eles reagiram contra o episcopalismo da Inglaterra. O seu alvo era purificar a igreja anglicana, retirando-lhe resíduos do catolicismo, de modo a tornar sua liturgia mais próxima do calvinismo. Esse movimento puritano teve início com o próprio Calvino. E em 1548, os puritanos correspondiam diretamente com ele, mas ele estava por trás da formação do puritanismo. O puritanismo, uma coisa que eu anotei aqui, não sei se é a data, só que vamos lá. E outro grupo que reagiu também à reforma foram os pietistas. Os pietistas eram mais de oração, eram mais místicos. Eles achavam que a reforma era muito formal, ela seguia o mesmo espírito de formalidade dos cultos católicos e não tinha espiritualidade, uma espiritualidade necessária. Então eram mais dados à oração e valorizavam muito as experiências pessoais e também místicas. Alguns deles eram místicos. Uma parte do pietismo que aceita algumas manifestações que a gente conhece entre o pentecostalismo. Daí é que vai surgir mais tarde, vão surgir algumas linhas mais avivadas dentro da igreja. O irmão Emílio Conde, que foi escritor da Casa Publicadora, foi o primeiro diretor da CPAD, ele escreveu um livro que eu não encontro na minha biblioteca, sumiu, eu tenho uma biblioteca grande, mas eu não acho esse livro. Já tenho telefonado para a CPAD, tenho pedido, nem eles encontram nos arquivos um exemplar do livro do irmão Emílio Conde. Se alguém tiver, paga um bom preço para ter o Testemunho dos Séculos. Ele foi reeditado faz uns 30, 40 anos. Eu tinha uma edição bem antiga, sem capa, bem velha, mas já foi reeditado, mas não tem nada, nenhum exemplar, não se acha. Ele fez uma pesquisa. O irmão Emílio Conde, para quem não sabe, ele era jornalista, ele se formou em Sorbonne, na França. Ele era um perscrutador e ele teve acesso a muita literatura. Ele fez um levantamento de movimentos avivados ao longo da história. Ele encontra vários grupos avivados que surgem no decorrer da história do cristianismo. Esse livro é raro. Ainda falei com Israel, que é o historiador da CPAD, que escreveu a História da Assembleia de Deus, vários livros. Ele está procurando também. Ele falou: Walter, eu também estou à caça desse livro. Se tiver, vamos fazer cópia, porque, né? Não tem? Precisamos ter essa obra. É muito interessante. Quando eu fazia a pesquisa para escrever a minha teologia sistemática, no capítulo que eu destino à história do pentecostalismo, eu busquei esse livro, liguei para pastores para ver se alguém tinha em casa. Infelizmente não. Mas o irmão Emílio Conde, ele levanta grupos que eram avivados. Se alguém descobrir, por favor, telefone para mim, me busque, me ache, tá? Desses pietistas surgem alguns movimentos. O movimento de santidade, eu vou falar sobre ele.
o evangelicalismo, o pentecostalismo e outros grupos carismáticos. Olha de onde a gente vai surgir. O nosso foco principal é começar lá no movimento de santidade. O que era o movimento de santidade? É o movimento que emerge da igreja metodista. John Wesley, ele era um homem avivado. Ainda que os wesleyanos, digo, os metodistas de cátedra, eles não, nunca foi pentecostal. Mas há umas curiosidades na história do ministério de John Wesley, que quando ele pregava, diz que pessoas caíam no Espírito, tomadas pelo poder do Espírito Santo, caíam, né? E eles querem esconder isso, mas havia, né, aquela coisa da pessoa cair, já inflamadas pelo poder do Espírito. Acontecia muito, por exemplo, com Charles Finney. Finney também. Charles Finney uma vez chegou numa fábrica, a hora que ele pisou lá dentro, as pessoas começaram a ficar tão impactadas, porque ele era um homem cheio de Espírito, tão impactadas pelo poder do Espírito Santo, que elas não se mantinham de pé. Aí vem aquela discussão, negócio de cair no Espírito ou não cair. Eu não gosto quando o cair no Espírito vira instituição. Tem que cair no Espírito. Mas acredito na possibilidade de uma pessoa esmorecer, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Daniel. Eu acredito nessa possibilidade. Algumas coisas podem acontecer quando uma pessoa está realmente possuída do Espírito de Deus. Ela perder as forças físicas, isso pode acontecer. Que acontecia naquela ocasião em que Charles Finney entrava num templo e as pessoas começavam a cair. Bom, os Holiness, o movimento de santidade que emerge da igreja metodista, eles tinham um viés pietista. E é deles que nós vamos partir na Rua Azusa. Nós somos descendentes mais de metodistas do que de batistas. Metodistas Holiness, mais do que dos batistas, como muita gente fala. O irmão Daniel Bergman com Navingli eram batistas, mas as origens mesmo do pentecostalismo que a gente conhece hoje estão lá no metodismo. Eu preguei lá na Rua Azusa, no aniversário de 101 anos, foi em 2007. Eu preguei lá. Hoje não existe mais nada lá. É um jardim, é uma praça, tem um prédio, pertence a um prédio japonês, é deles, mas todos os anos eles cedem aquele espaço para fazerem uma tenda. A igreja do bispo Charles Blake, lá, West Angels, em Los Angeles, Igreja de Deus em Cristo, eles fazem uma cerimônia todos os anos lá. E eles me convidaram para representar o Brasil no ano de 2007, quando foi feito o aniversário de 101 anos da Rua Azusa. Naquele local havia um estábulo onde fizeram a igreja, onde o irmão Seymour reunia. Um estábulo de 900 metros quadrados. Quantos metros quadrados tem esse salão aqui? Quantos metros de frente para a Laguna? Deve ser mais ou menos isso. Não, um pouquinho menos. Aqui deve ter 800, 900 metros. Mas aquilo tinha sido igreja metodista no passado, depois virou celeiro de boi, né, curral, depois virou depósito de material de cemitério, lápides, faziam fabricação de lápide, de túmulo, né? Depois virou depósito de madeira. E quando o irmão Seymour alugou aquilo ali, estava cheio de lixo lá dentro. As cadeiras eram uma de cada cor, tudo misturaram, era um estábulo. Ali aconteceu um grande avivamento. Eu vou falar sobre isso, mas o que eu queria ressaltar mesmo é o fato de que dos pietistas saem também os Holiness. Então eu falei até agora de 3 movimentos: puritanos, eu falei dos anabatistas e dos pietistas. 3 movimentos que reagem ao espírito da reforma, porque para eles a reforma de Lutero não foi completa. Mas como falou hoje o pastor Miton, a reforma não parou. O espírito da reforma tem que continuar, a igreja tem que estar se reformando, melhorando, se aperfeiçoando. Acho que uma das coisas que a gente precisa melhorar e reformar é a mentalidade. Precisamos criar uma nova mentalidade na nova geração, que está se perdendo o foco. O pentecostalismo está indo para uma direção tão diferente daquela bíblica, né? O neopentecostalismo principalmente, o pessoal está se perdendo na mística e no dinheiro, né? Está se perdendo de tal maneira que nós estamos deixando de viver as grandezas do Evangelho, do poder de Deus, por causa dessas perdas. Quase que falei percas, hein? Me perdoe.
perdas, não existe perca. Só não perca tempo. Aí sim, mas essas perdas como substantivo não é perca, é perda. Muito bem. No Brasil, essa igreja se encontra presente aqui. Uma igreja evangélica de confissão luterana, ela é pietista. Missão Evangélica União Cristã, Dunkers, muito pequena, mas está aqui no Brasil. Igreja Evangélica dos Irmãos, Igreja Evangélica Congregacional do Brasil e Igreja do Cristianismo Decidido. São igrejas inexpressivas, mas elas são históricas, estão no Brasil e elas ainda seguem o movimento pietista. Historicamente, seus principais nomes são Jacob Boehme, Gottfried Arnold, Philipp e Jacob Spener. Todos esses movimentos, tanto dos puritanos como dos anabatistas e pietistas, ainda têm reflexos aqui no Brasil em várias denominações. Por exemplo, os presbiterianos são puritanos, porque o puritanismo é totalmente calvinista. Então, de uns anos para cá, eles vêm resgatando todo o espírito calvinista dentro do presbiterianismo. E uns anos atrás, parece que o calvinismo não era tão acirrado no Brasil como é hoje. Impressionante como tem crescido. Agora, eu quero compartilhar um pouco com os irmãos o que aconteceu com os anos. A escola de Tübingen, na Alemanha, é uma escola liberal que nasceu em meados do século XIX. E um de seus principais teólogos foi Schleiermacher. Eu disse de manhã que eu visitei essa escola na Alemanha, o diretor me atendeu e conversei bastante com ele. Uma escola da alta crítica teológica, escola liberal, começou com liberalismo, já passou liberalismo, entrou depois no existencialismo, entrou pela neortodoxia teológica. Eu não sei que linha eles professam hoje, mas nada parecido com o que nós cremos na Bíblia. Uma escola de teólogos bem malucos e bem distantes daquela ortodoxia da fé como nós esposamos dentro, principalmente do nosso pentecostalismo. Houve um movimento liberal, o liberalismo teológico. Já ouviu falar em liberalismo teológico? Quem já ouviu falar o termo liberalismo teológico? Quando a gente fala em liberalismo teológico, eu não estou falando de ser liberal no sentido, a pessoa é muito liberal na doutrina, é muito liberal nos costumes, não é nada disso. Liberalismo teológico não tem nada a ver com isso. O liberalismo teológico é uma corrente, é uma escola. Essa escola do liberalismo, ela deixa eu mostrar mais um. O termo liberal é mais fácil eu ler aqui do que tentar explicar, porque senão vamos perder. Embora muito usada na política, no campo social religioso, não é bem compreendido o termo liberal. Muita gente entende liberal como quem tem mente aberta, referindo-nos, no entanto, a uma teologia que empreende uma investigação sistemática da fé com base em uma nova norma diferente da autoridade da tradição, é o que se conhece por liberalismo teológico. Então, uma reinterpretação da Bíblia. Alguns momentos históricos precederam o liberalismo teológico, trazendo mudanças severas no mundo, e tais mudanças acabaram influenciando alguns pensadores cristãos que passaram a reinterpretar as escrituras quanto à sua fé. Então nós vamos encontrar no liberalismo o racionalismo, o deísmo e o iluminismo. O racionalismo, no período que marca a virada do século XVI para o XVII, alguns teólogos começaram a atacar Calvino através do uso da razão. De uma maneira geral, o racionalismo dava ênfase principalmente a 2 pontos: a liberdade, dignidade e investigação científica. O racionalismo, ele segue uma linha mais filosófica, menos teológica, em que o que prevalece, por ser racional, o uso da razão. Lembra da razão de Kant? Alguém leu alguma coisa sobre isso, sobre Kant? Quando eu faço pergunta, eu não vejo ninguém respondendo nada. Eu não sei se eu estou falando no vazio, não sei se eu estou puxando muito. O irmão leu Kant. Lembra de alguma coisa de Kant? Mas alguém ouviu falar de Kant, pelo menos? Quem já ouviu falar de Kant? Todo mundo já ouviu falar de Kant. A gente precisa se ligar nessas coisas, irmãos. Isso tudo é parte da história. A teologia foi sendo construída. A teologia que nós temos hoje não chegou assim. Não, é tudo na Bíblia, abre a Bíblia. Não é assim. O pensamento teológico tem uma estrutura, tem uma história.
Não foi fácil para quem trouxe a mensagem pentecostal para a gente chegar a essa conclusão sem ter passado por outras escolas. É muito fácil hoje, né? Depois que Pedro Álvares descobriu o Brasil, todo mundo aprendeu o caminho. Mas antes disso, como que era? Entendeu? Nós vivemos a herança de que outros plantaram, né? O racionalismo teológico teve a época do deísmo. É o conhecimento teológico somente, o conhecimento teológico só poderia ser adquirido através do ensino da igreja ou da revelação pessoal de Deus por intermédio do Espírito Santo, sob a alegação de que há uma religião natural, um conhecimento religioso inato em todas as pessoas, o que pode ser obtido por meio da razão. Seu propósito era estabelecer uma religião ao mesmo tempo natural e científica. O que aconteceu com o deísmo? O deísmo acredita num Deus que criou tudo e se mandou daqui. Não tem nada a ver com a terra. Deixou leis estabelecidas e se mandou. Deus não está controlando nada. E depois, tudo para falar do liberalismo teológico, vocês vão entender. Depois o deísmo e o iluminismo, que é outro período na história, que é o nome que se dá ao movimento cultural, social e religioso que se desenvolveu na Europa no período que vai da Revolução Inglesa até a Revolução Francesa, cerca de 100 anos, de um filósofo alemão, Immanuel Kant. Ao responder a uma pergunta sobre o que era iluminismo, disse que era a chegada do homem à maturidade, o estágio em que o homem pensa por si mesmo, sem a tutela de autoridades externas, tais como a Bíblia, o Estado, que lhe diziam o que devia fazer. A ênfase dos iluministas estava centrada no homem, colocando Cristo e seu evangelho em segundo plano. E depois do iluminismo ainda havia o modernismo e o romantismo. Bom, nós estamos vivendo 4 períodos da história, da cultura, em que o pensamento do homem vai mudando. Quem se lembra, quem passou pelo colegial, tem que se lembrar um pouquinho disso, de ter estudado literatura. Quem estudou literatura no colegial, pelo menos? Vocês não lembram de nada disso? Romantismo, positivismo, não lembram dessas escolas? Lembram disso? Tá? Nós estamos falando disso. São períodos na história em que o homem muda a maneira de pensar, não é isso? Muda a maneira de se comportar, as crenças mudam. Tem um período que o homem é mais místico, tem um período que o homem é mais cético, tem um período que ele crê mais, tem um período que ele crê menos. Não é assim? Essa sazonabilidade do pensamento do homem. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Não é assim que diz Neil Armstrong, né? Às vezes estou lá em cima, às vezes estou lá embaixo. Oh, meu Deus, né? Como é que é isso? E assim é o homem, né? Às vezes estou lá em cima, às vezes estou aqui embaixo. Bom, assim é o pensamento humano sofrendo essas variações. É num momento cultural de transição como esse que nasce na Alemanha o liberalismo teológico. Agora o bonde começa a andar, vocês vão começar a entender melhor. O liberalismo teológico nasce na Alemanha com um teólogo chamado Schleiermacher. Depois dele há outros teólogos como Adolf Harnack, Friedrich Hegel, Christian Bauer, todos eles da escola de Tübingen. Eu visitei a escola de Tübingen, eu disse de manhã. Disse aqui ou no almoço? Eu não lembro. Falei para vocês? Foi no almoço. Eu visitei a escola de Tübingen faz 2 anos e meio, na Alemanha. Quem me recebeu foi o diretor. Eu bati um papo com ele. E eu perguntei sobre Joseph Ratzinger. Foi de manhã, então. O Papa Ratzinger. E eu falei, o Ratzinger passou por aqui, é verdade? Passou, ele deu aula aqui. O senhor já era diretor? Não. Eu era professor na época, hoje eu sou diretor, mas fomos contemporâneos. Quer dizer, o atual diretor, na época do Papa Ratzinger, era professor, foi colega dele. O Ratzinger é impressionante, aquele homem tem uma biblicidade fantástica. Mas puseram ele para fora, porque ele tinha uns conflitos com a igreja. Por 3 motivos básicos, né? Um era pela biblicidade. Um dos conflitos dele lá, a igreja católica não podia aceitar um camarada. Ele tinha também um conflito ético, porque ele não podia aceitar padres pedófilos, ele não podia aceitar aquelas coisas, né? E tinha um problema administrativo também, que era desvio de recursos do clero para os bancos da Suíça. Então ele tinha um problema tríplice lá dentro do Vaticano, por isso que botaram ele para correr. É o único papa vivo que não é mais papa, né?
Sabe que tem um papa vivo que não é mais papa, é o único da história. Está aposentado lá num canto, ninguém mexe com ele, não fala com ninguém. Está no canto dele vivendo reclusamente. Né? Porque, shut up, man. Be quiet. Não pode falar nada. Tá certo, está lá quietinho. Bom, o Schleiermacher começa essa escola. É bonita a escola. É num campus universitário, na cidade de Tübingen. A biblioteca imensa. E o diretor me deu a ordem de visitar. Andei com ele, caminhei por aqueles corredores. Entrei numa sala onde tem quadros, aquelas pinturas enormes na parede dos grandes teólogos que passaram por lá, famosos teólogos que deram aula lá. E ele me deu muita atenção, foi muito educado comigo. Mas essa escola foi o pior desastre para a teologia que eu vi na história da humanidade. Foi uma escola liberal. Depois desfilaram por lá outros teólogos, como Karl Barth com a neo-ortodoxia teológica, mas teve a fase dos liberais, Harnack, né? Friedrich von Harnack, teve a época dos teólogos neoliberais, teve a época dos neo-ortodoxos, dos existencialistas. Paul Tillich é existencialista, deu aula lá, escreveu uma teologia sistemática exaustiva, Paul Tillich. Esses teólogos todos desfilaram por essa escola de Tübingen, que é chamada também Escola da Alta Crítica Teológica. Porque alta crítica, eles não aceitam a maioria dos livros. Isso não foi escrito por Paulo, que é de Paulo. Isso não foi escrito, que nem Isaías, até o capítulo 40, tem uma teoria que é de autoria de Isaías, mas do 41 para frente é de outro autor. Essa teoria existe. A Escola de Tübingen é uma que defende isso, que é de outra época, que é de outro autor. Até porque eles dizem que ela é muito nova, porque ela faz uma profecia sobre Cristo tão precisa, capítulo 53, que fala da morte de Jesus, jamais poderia ter sido escrita 700 anos antes. Quem escreveu presenciou a morte de Jesus. Eles querem contemporaneizar a morte de Jesus no livro do profeta Isaías. Não, jamais alguém poderia saber antecipadamente um fato como esse. Então eles dividem o livro de Isaías, chamado Isaías e Deutero Isaías, o Isaías que veio depois. Eu creio no monobloco, eu creio que Isaías é um livro só. Aliás, para a alegria dos crentes e infelicidade geral dos céticos, quando forem encontrados aqueles manuscritos de 1947 nas grutas de Qumran, no Mar Morto, eu estive lá também. Esteve lá? O livro do profeta Isaías, os rolos, 17 metros, a obra completa. Não tem esse picote. Não tem o primeiro Isaías e o segundo Isaías. É uma obra monobloco, é uma só. Entendeu? Fica ruim para esses caras negócio desse, né? Os crentes só saem dando glória, né? Bom, o liberalismo teológico fez muito mal ao mundo. E do liberalismo surgem outras escolas, a neo-ortodoxia teológica, a teologia da libertação que esteve no Brasil, presente aqui nos anos de 1980, causou um grande estrago. A Igreja Católica, ela fez esse trabalho, ela se uniu com a Igreja Metodista, que coisa, os metodistas principalmente, se uniram com os católicos na teologia da libertação, elaborada pelo peruano Gustavo Gutierrez, do Evangelho Social. Eles é que deram origem ao PT. O PT nasceu na Igreja Católica Catedral de São Bernardo do Campo, com a presença dos teólogos da libertação em alta na época. Rubem Alves, Jaci Marasquim, eram teólogos. Eu fui aluno desses caras na Metodista lá atrás, extremamente liberais. Teologia da libertação, cujo instrumental hermenêutico, baseado todinho na filosofia de Karl Marx, marxista. Imagina, uma teologia marxista, comunista, totalmente distante da ortodoxia bíblica, da palavra de Deus. Deus me permitiu passar por essas coisas para eu ter um raciocínio mais forte nesse sentido. A necessidade de buscar a verdade me forçou a pensar e a ler bastante. Então Deus me levou para lá para me trazer de volta. Olha aí, olha o que presta e o que não presta. Às vezes a gente precisa levar um susto desse, da graça, para poder enxergar o que a gente tem. Valorize o que você recebe nessa igreja. Se você não sabe, sai dando glória e depois você vai perguntar para você saber o que é. Os crentes são muito folgados. Nunca vi gente mais folgada que crente pentecostal. Tem tudo na mão, não sabe valorizar.
seus preguiçosos. Vocês não sabem que o mundo está sofrendo com tanta mentira que o diabo está inventando por aí. Vocês estão aqui, sabe? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Acabou a jarra de suco de laranja, dá outra. Eu quero cada dia trabalhar. Cadê o chocolate? Ah, irmão. Se mexe, cara. Tem muito serviço. Para de preguiça. Tem muita gente se mexendo lá fora e a gente está aqui só nos curtos. Precisamos nos mexer. Ninguém fala amém. Não, deixa. Na minha igreja hoje à noite a turma fala. Tem ceia lá. Bom, o que aconteceu? Aonde nós vamos chegar agora? O liberalismo teológico começa a encontrar algumas reações. Nos Estados Unidos, muitos jovens no final do século XIX, não havia bons seminários. Eram enviados pelas igrejas históricas para a Alemanha para aprender teologia, porque afinal de contas o chique era fazer teologia com os teólogos alemães. Eles produziam muitas obras, matéria de jornal. Na Alemanha, o pessoal lia teologia nos jornais diários. Chique. Era estudar teologia na Alemanha. E aquela leva de jovens americanos para a Alemanha para aprender teologia. Mas os caras voltam de lá mais desviados que foram. Com liberalismo na cabeça. Qual é a ênfase do liberalismo teológico? Primeiro, eles põem em dúvida a inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? É ou não é? Ela não contém, ela é. Mas o liberalismo teológico diz, não, a Bíblia contém a palavra, ela não é a palavra de Deus. Por quê? Tem falas do diabo. E daí que tem fala do diabo? Tem fala do diabo, mas quem escreveu inspirado para contar o que houve. Então, não é a fala do diabo que é inspirada, mas a pena do escritor que narra aquela história é inspirada. Ele é inspirado. O escritor é inspirado. Então a Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. O liberalismo teológico também influenciou muito na alta crítica. Então eles vão bombardear um livro da Bíblia, vão pôr em dúvida a autoria daquele livro. Por exemplo, Deuteronômio, não foi Moisés que terminou, porque conta a morte dele. Alguém terminou, mas nem por isso eu vou deixar de crer que o Deuteronômio é da autoria de Moisés. Alguém escreveu, deu a conclusão para contar que ele morreu do quê? Mas quem escreveu foi ele. Eles colocam em dúvida vários livros da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. A alta crítica está lá o tempo todo bombardeando. Começa que eu falei de Isaías, até o 40 da autoria dele, do 41 para frente, não é? Só porque tem assuntos. Fala do rei Ciro, da Babilônia. O rei Ciro da Babilônia vai viver muitos anos depois da escrita de Isaías. O cara não pode ser profeta, não pode falar das coisas antes, não pode citar nome. Vocês têm alguma dificuldade em aceitar isso? Vocês têm dificuldade em aceitar que Isaías escreveu sobre um rei que não tinha nem nascido ainda? Que vai viver muitos anos depois dele? Isaías é de 700 anos antes de Cristo. O rei Ciro é de 530 antes de Cristo. 200 anos depois. Está falando da história de um rei que não vai nascer daqui a 200 anos, está dando o nome dele. Vocês têm alguma dificuldade de crer nisso? Eu não tenho. Mas isso não pode ter sido, porque eles são racionalistas, né? O liberalismo teológico, então, começou a pôr em dúvida, pôs em dúvida, desviou todo mundo lá. E todo teólogo que vinha em cada escola, e havia uns movimentos, umas mudanças na historicidade da escola. Linhas de pensamento, como mais tarde tem a neo-ortodoxia de Karl Barth, por exemplo. Ou o existencialismo de Paul Tillich. Eu cito Paul Tillich na minha obra por uma coisa muito interessante que gostei de ler nele. Ele diz, Deus não existe. Está na minha obra. Vocês estão assustados? Ele disse, eu concordo com ele, Deus não existe. Como assim?
Ele diz: quem existe é você. Deus é. Ele faz uma distinção entre aquela ideia aristotélica de atipotência. Ele faz uma distinção entre essência e existência. Deus é essência, existência é tudo que vem a ser. Deus nunca veio a ser, ele sempre foi, ele é essência. Essência e potência e existência. Atipotência de Aristóteles, mesma linha. Então você existe, Deus não existe, Deus é. Porque ele é, você veio a ser. Eu coloquei isso na minha obra, mas está bem explicado, não precisa se assustar. Você não vai desviar se ler minha obra. Aliás, dá licença, hein? Vocês estão muito pão duro. Tá lá, eu estou vendendo mais barato que o Silas Malafaia. Aquele mercadejador lá que vende caro tudo, eu vendo mais barato que ele, ó. Tá bom? Vocês não querem comprar, vocês são pão duros. 3 vezes no cartão, irmão, 180, aproveita, porque está acabando. Daqui a pouco chega outra remessa para mim. 200 e tanto eu vou ter que vender. Agora está 180, mas não quer comprar, irmão. O povo aqui é tudo assim, ó. Bom. Vamos lá. Vocês estão bravos comigo ou não? Dá bem. Se tiver, estou nem aí. Aí começa a ver, olha o que acontece por causa do liberalismo teológico. Os jovens americanos vão para a Alemanha estudar e voltam desviados. Pensou isso? Você investe, pega um jovem da igreja, você manda para fazer instituto bíblico, não sei aonde aí, o camarada volta agora, o obreiro aí, o camarada chega todo incredão. Não crê mais em nada. Vou dar o púlpito para o elemento pregar. O sujeito acaba com o teu culto. O que aconteceu? Foi isso que você aprendeu lá? Foi. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Início do século XX. Que terrível. Os moços vêm para ser professores dos seminários presbiterianos, batistas, metodistas. E eles com a cabeça toda liberal. Uns vinham para dirigir escolas, outros vinham já para ser professor. E todo mundo desviado com aquela mente liberal alemã. Que luta, fazer o que com esses caras? Manda matar? As igrejas começam a reagir. Aí, nasce na época a Igreja Batista Regular, fundamentalista. Sai fora dos seminários batistas, que não quer que os seus alunos aprendam com os liberais. Os presbiterianos começam a criar novos seminários. E nasce o fundamentalismo. Já ouviram falar em fundamentalismo teológico? O fundamentalismo teológico nasce no final do século XIX, começo do século XX. É um período que começa a ser plantadas escolas fundamentalistas presbiterianas nos Estados Unidos. O fundamentalismo teológico, hoje os presbiterianos do Brasil, o Bitum, que saiu daqui agora, dá aula no Mackenzie. Eu fui aluno do Bitum, em Ciências da Religião. Eu conheço o meu pensamento presbiteriano. Aliás, coisa curiosa, né? A Igreja Presbiteriana de Vila Mariana vai completar 75 anos agora, em setembro. E convidaram um pastor arminiano para pregar no encerramento. Eu sou convidado para pregar no encerramento. Os bambambãs do Mackenzie, uma igreja de 2.000 membros, estão todos lá. Porque esses caras perderam o juízo de vez. Chamam um penteca arminiano para pregar lá. Sei que aconteceu com os irmãos, não. Eu vou pregar no encerramento, agora, dia 24 desse mês, pela manhã, no culto de encerramento da festa dele de 75 anos. Fundamentalismo, então, é uma reação ao espírito liberal, trazido da Alemanha para os Estados Unidos. O que eles defendem? A inspiração e a infalibilidade das Escrituras. O liberalismo nega. Nós absorvemos isso de bom. Nós cremos na inspiração verbal e plenária das Escrituras. Sim ou não? Que sim fraquinho, hein? Tá louco. Tem algum liberal aqui? Já vou expulsar o demônio dele agora. Quantos creem na inspiração da Bíblia plena e verbal? Vocês têm dúvida, irmãos?
Segunda coisa, pessoa de Cristo, nascimento virginal, morte, ressurreição e ascensão. E segunda vinda. O liberalismo nega tudo isso. Não pode haver nascimento virginal. Como? Não é científico. E daí que não é científico, mano velho? Isso é milagre. Mas não creio. Aí vem o fundamentalismo para resgatar essa crença. Tudo acontece lá no comecinho do século XX, final do XIX, começo do XX. Criacionismo. Em 1859, Charles Darwin vem com a teoria da evolução. E os liberais de Tübingen, na Alemanha, aceitam o evolucionismo. Eles são racionalistas. Eles aceitam tudo que é científico. E eles rejeitam o milagre. Vão rejeitando o milagre. Aí o fundamentalismo teológico vem para falar do design inteligente. São os teólogos presbiterianos que defendem que Deus elaborou um desenho inteligente, né, para a criação, formação do mundo. Para contrariar, evidentemente, esse liberalismo que os jovens traziam de lá. Doutrina da salvação. Aqui o calvinismo cresce. Defendia a crença da salvação pela graça na pessoa de Jesus Cristo, mas nunca falaram tanto em calvinismo, predestinação, também aí nesse ponto onde a nossa polaridade, que nós somos como pentecostais, arminianos, eles calvinistas, mas também cresce muita ênfase no calvinismo aqui. Destino da alma, exatamente como nós cremos, defender a liberdade bíblica do inferno, a literalidade bíblica do inferno, como lugar de tormento para todos os pecadores não arrependidos. E o ecumenismo rejeita o diálogo religioso com os não fundamentalistas. Você é católico, nós não temos diálogo. É uma tendência de aproximar o diálogo. Bom, agora veja isto. Enquanto jovens americanos voltam da Alemanha com pensamentos liberais, esta igreja evangélica norte-americana se insurge contra o liberalismo teológico, criando o fundamentalismo de um lado. De outro lado, em paralelo, nasce o pentecostalismo. Nós somos subproduto de um movimento reacionário. O que aconteceu? Primeiro começou em Topeka, com Charles Parham, num seminário teológico. Ele alugou um castelo, construção medieval, feito de pedra, com uma cúpula, uma abóbada, bem medieval, botou lá 40 alunos, eles moravam de tempo integral, dependiam de ofertas de igrejas para se manterem, e tinha lá em cima um mirante. No mirante ele fez uma sala de oração e todo aluno que ia para lá era obrigado a orar pelo menos 3 horas por dia. Era um seminário. Aí nasce o pentecostalismo. Era um seminário teológico em Topeka, em Kansas, dirigido por Charles Parham. Parham leva os alunos e obriga-os a orar 3 horas por dia, pelo menos. E a ênfase de Parham não era mais nos livros de teologia. Era na Bíblia, ficava só na Bíblia. Ele obrigava os alunos a lerem Bíblia, não outra literatura, a Bíblia, só a Bíblia. Liam a Bíblia, era ler e orar, todo tempo. Aí ele sai para uma viagem e ele dá para os alunos uma incumbência. Vocês vão procurar na Bíblia todas as vezes que houve manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento e o que aconteceu. Enquanto ele empreendeu a viagem. Quando ele volta, uma moça estudante chamada Agnes é batizada com o Espírito Santo. Agnes Osman é batizada, é a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo, fala línguas. Depois o irmão Parham muda para Houston, no Texas. Ele vai para o Texas, sul do país, e funda outro seminário. Havia um aluno negro e cego de um olho no seminário de Parham, lá em Houston, chamado Seymour. Já ouviram falar em Seymour?
Pentecostal que nunca ouviu falar em Seymour é que nem espírita que nunca ouviu falar em Allan Kardec. Uma coisa. Desculpa a comparação, hein, mas, né? É assim mesmo? Lógico. Bem, isso aconteceu no ano de 1900. O aluno, por ser negro, olha como havia discriminação lá, mesmo dentro do seminário. Tem a cultura, a questão cultural. Ele não podia sentar numa carteira igual aos outros, tinha que sentar no corredor. O irmão Seymour. Mas Deus olhou para aquele camarada e falou: esse aí que eu vou usar. Deus tem seus caminhos, né? Eu gosto como Deus exalta o homem quando ele é humilhado. Eu amo isso. Estavam recebendo poder do alto, mas não tinham aprendido algumas lições também, aqueles americanos, cara de besta. Botar o irmão para sentar no corredor, porque não podia sentar com os outros. Mas esse irmão, o Seymour, um dia ele ia visitar as igrejas à noite, ele ia pregar nas igrejas. Um dia tinha uma irmã lá de Los Angeles assistindo o culto e viu lá o Seymour. E gostou dele. Ele estava falando que Jesus o batiza com o Espírito Santo. E a irmã se entusiasmou. Convidou para ir a Los Angeles pregar. Aí ele foi numa igreja em Los Angeles. Uma igreja chamada Missão Santa Fé. Era uma igreja Holiness. Falei dos Holiness agora há pouco. Que é um braço do metodismo que sai do pietismo. Ele vai pregar nessa igreja, e ele prega Atos 2,4, mas ele cometeu um pouco de exagero. Também era novo, não tinha experiência, porque quem nunca falou línguas não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Embora ele também não era batizado, ele também não tinha falado. Mas a pessoa só é cheio do Espírito Santo, de fato, quem alguma vez na sua vida falou línguas estranhas. Baseado em Atos 2,4. A irmã, a pastora, ficou brava. Que história é essa? Tocou ele da igreja. Isso aconteceu em Los Angeles. Primeira experiência dele em Los Angeles. O nosso irmão Seymour. A pastora lá da igreja era a irmã Hutchins. Aí um grupo de irmãos, uma nada com dó dele, no dia seguinte ela fechou a igreja para não deixar ele continuar a conferência, impediu. Aí ele não pregou no dia seguinte. Um irmão lá ofereceu a casa dele, levou, convidou algumas pessoas, ao todo, com o Seymour eram 8 pessoas. Naquele culto, Jesus batizou 7 com o Espírito Santo, menos Seymour. Ele pregou, mas não foi batizado. Você está aprovando um camarada, né? Ele não é batizado. Aí o Seymour começa a falar, pregar, dar ênfase. Dali eles alugam um galpão lá na Rua Azusa, cujo lugar eu estive em 2007. Ele aluga esse galpão, que já tinha sido, falei, igreja metodista, já tinha sido celeiro de animais, né? Já tinha sido depósito de material de túmulo, de cemitério, já tinha sido material de depósito de construção, agora estava só cheio de lixo. Eles recuperam e começam os cultos ali, e ali Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. O movimento vai crescendo ali. Quando a gente vê essa história, a gente começa a entender algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. Por causa do liberalismo teológico, as igrejas do início do século passado começaram a demonizar o ensino, seminários. Há uma expressão que o Morris Cirulo gosta muito de usar até hoje, que é seminary, cemetery. Você já ouviu ele falando? Ele fala assim, God is a God of plan. Já ouviu ele pregando? God is a God of design. God is a God of objectivity. Ele fala assim, seminário é cemitério. Isso é uma herança. Por causa do liberalismo teológico, criou-se uma crença. Aí, quando aqueles jovens Daniel Bergman Wingren, que eram suecos, recebem avivamento, eles não receberam avivamento na Rua Azusa. Eles receberam em Chicago, eles eram do norte. Aí começou a se espalhar o fogo pentecostal pelo país.
Eles recebem o batismo com o Espírito Santo em Chicago. Quando eles têm, então, depois de muita oração, a direção para vir para o Brasil, vão para o Pará, começaram o trabalho em Belém do Pará, eles vão para uma igreja batista, eles trazem consigo aquele preconceito contra seminário teológico. Quando vêm os primeiros suecos, os escandinavos para o Brasil, eles são contra seminário teológico. E eles, piores do que os americanos. Sabem por quê? Porque eles eram europeus. Teologia na Europa era matéria de jornal. O liberalismo teológico era matéria de jornal. A Europa estava prejudicada com o liberalismo teológico de Tübingen. Aí o que acontece? Os suecos eram veementemente contrários ao ensino teológico. Aí você diz, e como é que fica a sola escritura? Aí é que está. Quando Daniel Berggruen vem para o Brasil, ele chega em 1911, começa o trabalho em 1911, mas em 1910 foi iniciada a Congregação Cristã no Brasil. Porque Luigi Francesconi, ele era um italiano que morou nos Estados Unidos, participou do avivamento, foi batizado com o Espírito Santo, mas nunca deixou as suas raízes presbiterianas, ele era calvinista. Ele vem para o Brasil, fica no interior de São Paulo, ele funda no Brás a igreja, Congregação Cristã no Brasil, com todo o espírito pietista e valdense ao mesmo tempo. Valdense, porque a mulher valdense usa véu e se osculam na igreja, no culto. E porque era calvinista por ser presbiteriano. A Congregação Cristã no Brasil é calvinista. E eles não sabem disso, mas eles são calvinistas. Eles creem na predestinação. Você fala em calvinismo, eles saem xingando, né? Porque, o que é isso? Mas é o que eles creem. Eles creem, eles não evangelizam ninguém, esperam que a graça traga a pessoa, né? Por força de osmose, a conversão, né? Daniel Berggruen, até hoje eles são assim, eles não têm nenhuma literatura à parte, são pietistas. Eles creem na revelação, aí estão no culto, eles perguntam, alguém está com a palavra? Alguém tem que ter inspiração, alguém tem que estar com a unção para pregar. Às vezes não tem nada, vamos encerrar, porque hoje Deus não quer falar. É assim o negócio, não tem isso. Interessante, agora tem uma nova geração da CCB que está indo para o seminário. Está indo para o seminário, estão estudando, né? Mas é meio clandestino. Eu recebi a visita de um violinista, o Spala, da Sinfônica Municipal de São Paulo. Ele veio na minha casa, pastor, eu li a tua obra, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu sou da comunicação. Mas como assim? Deixa sabendo que eu vou te matar. Eu falei, eu sei, mas eu faço teologia. Eu evito contenda, eu não deixo meu ancião saber, mas eu tenho sede da palavra. Eu sou seu irmão? Claro que você é meu irmão. Ou, ainda bem, porque eu achava que você ia me tratar nem de primo, né? Porque eles não reconhecem, é verdade, eles são, né, sectaristas só. Mas tudo isso é daquela época, reação ao liberalismo teológico. Mas os americanos se abriram mais rápido do que os americanos, do que os europeus para aceitarem um estudo teológico. O que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a criar seminários teológicos. Aqui no Brasil foi uma luta. Irmãos, quando eu vim para Santos para dirigir o Instituto Bíblico, alguém foi meu aluno aqui no Instituto Bíblico de Santos? Continua crente ou não? Continua crente? Então tá bom. Quando eu vim para cá, eu vim por uma única razão. Pastor Elianai Cabral, que seria o pregador de hoje cedo, veio abrir o Instituto Bíblico, depois foi embora, o pastor Corrêa me chamou, mas o pastor Corrêa não gostava de seminário, ele era da escola antiga. Chegava no púlpito, esses teólogos, só letra, coração vazio. Eu tinha que aguentar aquilo, umas ofensas assim. Verdade, gente. Verdade. O irmão João Colenta abriu o PIN da Monhangaba, eu tinha muita amizade com ele, com a família, sou amigo dos filhos até hoje. Irmão Colenta, ele tem que fazer um jogo assembleaníssimo, aquele legalismo. Moças de um lado, rapazes do outro. Ele tinha que ser durão, e alguns pastores mandavam os alunos para lá, para a Pinda. Mas era criticado. Até os anos 1980, estudar teologia era um pecado no Brasil, no movimento pentecostal. Seminário era demonizado.
Essa é a nossa realidade. Hoje vocês estão aí com tanto seminário, livros. Hoje não se justifica mais ignorância. Hoje não, pelo amor de Deus. Mas quando eu fui para o seminário batista, eu fui para a faculdade batista estudar teologia, tinha pastor que me olhava torto. E por eu ser o único pentecostal na época, quem me olhava torto eram os batistas, que tiravam com a minha cara o tempo todo. Penteca, olha o penteca. Eu tinha que aguentar tudo aquilo. Né? Durma, sei o preço que eu paguei. Para aprender alguma coisa. Hoje tem seminário de fundo de quintal. Estou terminando, não sei qual é o meu tempo. O negócio que parou faz 2 horas. Estou terminando, desculpa aí. Tá bom. Ele disse que vai descontar o tempo que eu passei da oferta que vai me dar. Terminando já. Aí a gente pagou um preço alto. Hoje está cheio de seminário de fundo de quintal. Tudo quanto é igreja tem seminário. Uma porcaria de seminário. Não dá para recomendar ninguém. Não tem biblioteca, não tem bons professores. É uma pena. Mas pelo menos esse campo foi aberto no país, né? Essa mudança de mentalidade ocorreu. Mas em compensação, sabe o que fizeram os pastores? Criaram um seminário ruins para impedir que os jovens da sua igreja fossem buscar em boas escolas, para não sofrer o prejuízo de ter amanhã um moço voltando calvinista, coisa assim. Por outro lado, nós perdemos muito. Então está cheio de gente com diploma de teologia na parede e não sabe nada, é ruim. Vamos estudar em escolas sérias, de verdade, a gente está precisando disso. Eu teria muito o que falar aqui, mas eu vou parar. Eu teria um pouco da historicidade para falar para os irmãos dos movimentos que precederam ao movimento pentecostal, pós-reformistas, como o movimento de John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Edward Irving, Moody, Spurgeon, George Miller, Evan Roberts e outro, mas eu estou terminando aqui. O que nós estamos sofrendo no Brasil hoje é uma perda muito grande com a nossa linha de reflexão teológica sadia por causa do neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele está maculando a imagem do verdadeiro pentecostal com escândalos. Eles estão só visando dinheiro e muitos nichos, nicho não é bem a palavra, muitos fetiches, né, que são objetos, bugigangas. Assim como a Igreja Católica tinha as suas relíquias, hoje o neopentecostalismo tem as suas bugigangas aí, né? Os caras inventam, vão para Israel, compram lá a mezuzá para botar na porta, né, para dar sorte, né, o copo d'água em cima do rádio, né, você compra o chaveiro ungido para você ganhar um carro novo, o prato ungido para não faltar comida na tua casa. É tanta tranqueira, tanta bugiganga para virar dinheiro que é um horror, é um escândalo. Infelizmente nós sofremos tudo isso, né? A igreja precisa se limpar dessas coisas, voltar à palavra. O que vai nos salvar é a Bíblia e a oração, é o estudo da Bíblia e a oração. Vamos voltar para a palavra. O que nós sofremos, então, o movimento pentecostal é uma reação. 2 reações aconteceram ao liberalismo teológico. Uma foi o fundamentalismo, que ficou mais entre os presbiterianos, calvinistas, e a outra foi o pentecostalismo. Então, um grupo foi para a oração. Resultou daí o pentecostalismo da Rua Azusa, que nos alcançou. Eu tive uma tristeza muito grande, vou compartilhar com os irmãos aqui eu termino. No mês de maio, eu recebi os descendentes, a família do irmão Daniel Berg. Eu recebi um neto que tem a minha idade, a esposa, 2 filhas e os netos do casal. As 2 filhas casadas vieram com os maridos, eram os pais, as esposas, ao todo 6, mais 4 crianças, eram 10 pessoas. E eu, todo feliz, recebi, levei-os na igreja em Santo André. Foi a última igreja que o irmão Daniel Berg esteve. Meu tio era um pastor em Santo André. Irmão Daniel, meu tio era da sede. E o irmão Daniel era de uma congregação, Príncipe de Gales. Ele morava na mesma calçada da igreja em Príncipe de Gales. Ele tinha uma casa, o filho tinha uma casa direita, a filha uma casa esquerda, a casa do meio era do missionário Daniel Berg. O Daniel Berg, no caminho do aeroporto, passou pela minha casa, orou pela minha mãe, orou por mim, aquele menino, eu lembro ainda dele, da figura dele, da despedida dele. Foi embora para a Suécia, morreu, tinha câncer aqui no pescoço. Agora eu recebo o neto, Roger, a esposa, as filhas, os genros, uma família bonita. Estou conversando com eles, a neta, casada, uma moça lindíssima, trabalha no cinema na Suécia. Até aí não tenho nada contra. O que eu fiquei triste é que quando eu perguntei para ela que igreja eles frequentavam, ela me disse, nós não somos religiosos.
Eu os levei na igreja de Príncipe de Gales, foi feita uma festa, porque o irmão Daniel frequentava ali. Era a congregação, o templo, até hoje está do mesmo jeito. O neto dele, eu interpretei o neto dele, o Roger, e interpretei o pastor também, que fez uma homenagem para a família. Uma festa. Quando o Roger levanta para pregar, estou falando isso em caráter muito íntimo, mas pesaroso. Ele escreveu minha folha de papel para dizer: estou muito orgulhoso do que meu avô fez por aqui, passou por aqui, tal, tal, tal. No carro, na hora de voltar para o hotel, eu perguntei: Roger, já tinha falado com a filha, quando ela disse que não era religiosa, que igreja você frequenta? Aí ele gaguejou, olhou para a mulher: nós vamos na igreja de Estocolmo, Filadélfia. Mas tem igreja Batista Filadélfia, que tem aqui em Santos, né, do Thomas? Batista Filadélfia? Eu não estou muito certo disso. Igreja Filadélfia. Aí fiz mais 2, 3 perguntas, não sabia nada. Fiquei triste com isso, porque os descendentes do fundador da Assembleia de Deus no Brasil, a família dele, nenhum é crente. Diferente da família do irmão Gunnar Wingren, né? Eu tive uma aluna, neta do Gunnar Wingren, no meu curso, eu tenho um curso teológico por vídeo. A neta dele, Igreja Batista, lá em Belo Horizonte, se formou, diploma assinado por mim, neta do Gunnar Wingren. O filho do Gunnar Wingren, Ivar Wingren, trabalhou na casa publicadora, a família do Gunnar Wingren se manteve no Evangelho. Tem uma sobrinha do Daniel Berg, que é crente na Suécia. O restante da família, todo mundo desviado. Não conhece o Evangelho. Não é muito triste isso? A gente precisa pensar que o Evangelho é para os outros, mas primeiro para a casa da gente. O irmão Daniel não parava em casa, viajava muito, que tristeza. Mas, enfim, aqui eu trouxe um pouquinho da história para os irmãos. E eu vou encerrar, porque eu estou, acho que, avançando o horário do segundo preletor. Me perdoa, irmão. Que horas eu teria que ter acabado? Vocês vão ter uma pausa, acho que de 5 minutos para o café só. Deixa eu ir embora com menos livro, porque senão eu vou ter que gastar mais gasolina no meu carro. Está pesado. Não precisa pôr duro, não. Mas quem puder comprar o livro, a obra, deu muito trabalho para escrever essa obra aí, viu? Pode ter certeza. E foi para vocês que eu escrevi. Deus abençoe. Perdão pelo tempo que eu passei. Deus abençoe. Você está em casa. Meus irmãos, nós vamos reduzir o tempo da pausa. Eu gostaria que os amados voltassem. Na verdade, daqui 10 minutos, o pastor Solon, né? Iria começar. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou dar para vocês 20 minutos de intervalo, tá bom? Então, por favor, daqui 20 minutos, voltem para cá. Deixa eu ver o horário aqui, que meu celular travou.